Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth, trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Eu tô aqui mais uma vez com Caroline Robo, já é figurinha carimbada. Quando ela não tá como participante, ela tá como ouvinte, né? Fica dando palpite de fora. Hoje, né? E hoje a gente tá aqui na CrossFit Beco, sejam muito bem-vindos, Valeu, Rafa gente. e Luciane. Gente, hoje eu tô aqui com Rafael Alcântara e Luciane Nociti, eles são os donos aqui da CrossFit Beco. Um box um tanto quanto diferente do que vocês estão acostumados, vocês podem conferir pelo que vocês estão vendo. E deixa eu só falar um detalhe, tá um frio da desgraça, e ele acha que ele tá na praia, né? Ele quis combinar com o cenário, mas tá... Bom, ele só não tá descalço, né, Alex? Pelo menos pôs um sapato. Eu não vou nem... Eu tenho que vir de hopper, né? Já que a gente tá aqui. Caroline, cadê meu casaco? Não vem falar, Caroline, agora eu sabia, tá vendo? Vem falar que a Tá culpa vendo? é minha que não tem Cadê meu blusa. casaco? Mas vamos lá, então sejam muito bem-vindos, Rafa, seja bem-vinda, Lu. Primeiro, obrigado pela presença, tá? Eu queria que... Vamos começar pela Lu. Lu, se apresenta, pessoal, fala um pouquinho sobre você, e aí depois eu venho com as perguntas que vai ficar mais fácil de desenvolver. Olá, Luciane. A gente estava até conversando aqui, faz um aninho que a gente abriu o CrossFit Beco. O Beco já vem de um outro CrossFit, que era o CrossFit da Vila Leopoldina. E aí, com a entrada do Rafa, a gente produziu esse espaço aqui. Inventou essa loucura. Essa doideirinha. A gente, no começo, foi até engraçado. Eu falei pro Rafa, vamos, a gente muda de lugar, vai para um CrossFit maior. Vai ser rapidinho, 3 meses de O obra. Rafa era seu aluno, né? Era um aluno, tanto quanto exemplar, aqueles que pagam uma mensalidade de 12 meses e frequentam 2 vezes no ano. Aquele que chegava no box com um packzinho de Heineken pra treinar e depois beber. Ah, Era esse entendi aluno. qual que era o tipo do Rafa. E aí eu falei, vamos mudar, a gente vai pra um lugar maior, faz um espaço mais gostoso. E 3 meses de obra, a gente vai investir uns 5 mil reais cada um. E aí ele falou, vamos embora. E aí ficou, a gente fez acho que 1 ano e alguns meses de obra. Não vou falar quanto que a gente investiu. 6.500, não. Mesmo porque a gente não sabe. O verdade. controle Não, que tanto ele... quanto Valeu a pena, bem, né? exato. Valeu a pena, né? E cá estamos, né? O box tá super legal. A gente deixou, depois a gente vai falar um pouco mais, mas a gente deixou aberto o box, como vocês podem ver, porque acabou o dinheiro da obra. A gente ia fazer uma porta de correr, a gente falou, deixa pra depois, vamos começar a operação. E no fim, foi super apropriado o box ficar aberto por conta de tudo que aconteceu. Então hoje tá super legal, a gente segue os padrões. E estamos aqui. Rafa, agora você, fala um pouquinho. Bom, a Lu já vinha, né? A Lu já vinha, já era dona de outro box. O Rafa não, Rafa, essa é a primeira sociedade dele num box de CrossFit. Então, fala um pouquinho sobre você e aí já pode começar a engatar ali como é que você caiu nessa sociedade com a Lu. Cara, primeiro, sejam super bem-vindos. Literalmente. Sejam super bem-vindos à casa de vocês, né? Você agradeceu a nossa presença aí no espaço de vocês, a gente também agradece vocês aqui, abre para que vocês sejam super bem-vindos e obrigado pela energia que vocês estão trazendo também, porque esse lugar é feito disso, né? A minha história, eu sou publicitário de formação, sempre trabalhei com marketing a minha vida inteira e fui buscar dentro do marketing a verdade, porque eu acho que a publicidade lá tem esse risco, né, da utopia da comunicação. Então, onde eu me enfiei dentro da comunicação foi em conteúdo, porque o conteúdo era verdade e isso me trazia a paz de fazer algo que de fato tinha verdade para os consumidores. E ao longo da vida eu tive minha agência com os meus sócios, que é a New Content, foi inclusive a primeira agência de conteúdo no Brasil, que a gente inclusive agora vendeu a empresa para a Accenture e continua trabalhando lá como executivos. E só que ao longo da vida e com o passar do tempo, acho que eu brinquei na crise da meia-idade, fez com que eu fosse buscar outras coisas, né? Ou buscar outros investimentos, não pensando na grana, mas pensando em realização, né? Eu acho que sou realizado com a comunicação, fiz muita coisa que me deu prazer, mas eu precisei buscar também agora novos desafios. E o CrossFit, cara, apareceu na minha vida. Precisava voltar a treinar, a fazer algum tipo de exercício e... Você achou que você ia pagar 12 meses e não ia vir, né? Paguei 12 meses, fui 2 vezes, a Lu não me reembolsou.
Eu já tinha... Antes do CrossFit, né? Só pra gente começar engatando já. Você praticava alguma atividade física? Você sempre praticou? Como é que foi? Pratiquei exercício, nunca fui um cara disciplinado e organizado. Gostava de jogar bola, jogar tênis, gosto de fazer snowboard, mas nunca preparei o corpo para fazer as coisas. E aí a idade vai chegando, você começa a se detonar, né? Lesão aqui, lesão ali. E aí eu comecei a falar, cara, eu preciso fazer algo que seja estrutural, que tenha uma rotina. Nunca gostei de musculação. E aí achei o CrossFit. Comecei até a treinar, eu moro em São Caetano, comecei a treinar lá com o Mário, que é um cara bem bacana, isso em 2015 talvez. E aí quando eu tenho essa dinâmica de vir trabalhar a agência aqui perto e pegar trânsito de volta, eu falei, cara, eu vou entrar no CrossFit aqui. Entrei no CrossFit da Lu, que era aqui na mesma rua, e comecei a treinar primeira vez que eu literalmente paguei o ano inteiro, fui 3 vezes, né? E aí, depois, um dia, ela entrou em contato comigo, a gente nem se conhecia, eu nunca tinha visto a Lu, treinei lá 3 vezes com os, né? E aí ela me ligou, cara, você não quer voltar a treinar? Eu falei, vamos voltar, e voltei. Só que aí comecei a me enturmar com a galera ali. E nessa transição, a gente vendendo a empresa, eu falei, cara, eu quero fazer outras coisas. Aí eu ajudava ela tinha outros sócios, né, cara, eu dava ali uns pitacos como amigo, né. O que é no CrossFit, depois que você entrou mesmo, né? Porque no primeiro ano nem conta, você foi um... É só taxa de... Não, eu virei sócio, aliás, no primeiro ano, porque eu paguei e não, porque ela não me devolveu, não me ligou, falou, não, eu tô brincando. Eu falei, não, o que é certo, o contrato é 1 ano, eu tenho que pagar 1 ano. Mas aí naquele momento que você realmente começou a frequentar, que você começou a se ver mais lá dentro, mais em contato com aquelas pessoas, o que te levou a isso, né? O que te levou a ficar mais ali dentro do box, a viver mais aquele lado ali? Eu acho que o CrossFit ele é apaixonante por várias questões e eu me identifiquei muito com essa coisa de que é para todo mundo, que você pode ser você mesmo e muita gente está ali por várias razões, não necessariamente para fazer exercício, fazer força. Às vezes você está ali simplesmente porque você quer desestressar, você quer conversar. A gente vai descobrindo que as pessoas, o que elas estão menos ali buscando é atividade física em si, né? Exatamente. São outras coisas. E há tanta coisa que, né, uma pessoa pode estar ali precisando. E eu senti que no CrossFit eu era aceito do jeito que eu era, cara. Se eu quisesse roubar ali no burpee, eu roubava e ninguém ia ficar me enchendo o saco por causa disso. Se eu quisesse um dia chegar e só ficar falando besteira, e beleza. Algo que eu não sentia, por exemplo, em outras, numa musculação, essa comparação entre as pessoas. Eu senti, pelo menos no nosso boxe, eu não tenho uma referência dos outros, mas eu senti esse astral. E eu podia ser eu mesmo ali. Isso me fez bem, falei, cara, eu vou começar a treinar. E aí vem a questão... Às vezes não podia. Tem professor até hoje que fala, se o Rafael fizer uma piadinha, todo mundo paga burpee. É verdade. Na aula. E eu tenho que ficar quieto. Você pode ser você mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas esse é o ponto de que eu comecei a levar essa necessidade de... Eu não acho que todo mundo tem que fazer exercício, a gente precisa se movimentar, né? Porque o corpo vai exigir ao longo da vida. E eu me senti bem com isso. E aquilo começou a curar algumas coisas que eu tinha. Lombar zoada, meu ombro, todo mundo, né, o preconceito do que o CrossFit faz muito mal, que ele é perigoso. Qualquer coisa faz mal se for mal feita, né? E acho que o CrossFit também. Então, cara, melhorou minha postura, melhorou meu ombro. Então eu falei, cara, gosto disso aqui. Gosto, me faz bem. Eu tinha vontade de ir pro CrossFit. Mesmo quando você estava exaurido do trabalho, pô, vou lá dar um treininho. Eu acho que às vezes, principalmente nesses momentos, né? Principalmente Quando nesses você momentos. tá com a cabeça explodindo, você fala, a única coisa que eu preciso é treinar. Tem que ser o horário bom do seu dia, né? Tem que ser o horário que você separa pra você se cuidar, não só fisicamente, né? Mas emocionalmente, psicologicamente. Eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais importantes que o CrossFit trouxe pra todos nós, né? A gente tá falando que somos a igreja do CrossFit, mas Não, a real é zero, isso, né? Ainda mais assim, se a gente for ver de 2 anos pra cá, né? O que o mundo passou. A gente nunca viu tanta necessidade de relacionamentos, tanta necessidade de estar numa comunidade. E foi até isso que trouxe, né, o Rafa e a Lu aqui. Porque a gente veio fazer, né? A gente veio fazer uma blitz da Hopper aqui no box, no Bacon, e eu não conhecia, né, a CrossFit, aí nem foi, né? A gente fez a blitz e tal, aí no final a gente ficou batendo um papo. E eu fiquei apaixonada
princípio que eles têm aqui, pela filosofia que eles levam. E aí a gente ficou batendo papo e falei, cara, e eu falei até pro Axel, né? A gente precisa levar eles lá na Hopper pra contar pra gente, né? Porque não é, galera, não é o diferencial, legal, a parede tem grafite, eles são modernos, são não sei o quê, é o dono, um dos sócios é publicitário. Não é isso, é algo muito além que me pegou, assim, que me deixou pensativo em várias coisas, e eu acho que isso é uma coisa que eu tô ansiosa pra falar, vai, Axel. Claramente a Caroline tá ansiosa, né? Eu posso passar pra ela já a posição aqui e deixar ela Tchau, tocar. Axel. Mas então, vamos lá, Rafa. Beleza, começou a treinar, começou a se envolver e pelo que você falou, tinha começado a conversar com a Lu sobre o lado do business, né? Sobre o lado do negócio. Em que momento que vocês chegaram numa conversa de, não, beleza, vamos abrir um outro, né? Vamos pegar um outro lugar, vamos reformar. E aí, eu quero que você já comece você e a Lu, né? Já comecem a explicar o porquê de ser assim. Porque eu imagino que o outro box não era muito bem assim. Então, pode ir seguindo e conforme for a gente vai... Tudo que eu me meto a fazer, eu penso muito na energia das coisas, cara. E é real, assim, de verdade, não é papinho. Eu tenho sócios que eu amo em outras coisas, sócios de 22 anos, a gente tem o Beto, o Giovanni, o Duda, são pessoas que a gente continua como sócio em outras coisas. E sociedade, cara, é uma coisa muito difícil de dar certo. Por isso que eu acredito na energia. Não é só bater santo, porque eu lido bem, e a Lu sabe disso, eu me dou bem com todo mundo, eu não tenho problema de relacionamento. Só que sociedade é algo muito complicado de dar certo. E eu vi na Lu, cara, algo muito legal. Uma pessoa, cara, que tem um puta coração, uma pessoa que gosta de realizar, gosta. E essa pureza de olho no olho. A gente começou a fazer negócio assim, vamos. Nunca a gente olhou um pro outro, você colocou isso, não, mas você trouxe aquela plaquinha. Nunca. A relação da forma mais bagunçada e de verdade possível. E tudo isso para dizer, as coisas nascem, cara, e elas têm que nascer não pela grana que ela vai dar, mas é pela transformação que ela pode fazer em você e no mundo. E acho que aqui aconteceu isso, né? Então, a partir do momento que um olhou pro outro e falou, vamos fazer um box junto? Tô precisando de alguém, eu tô sozinha, vamos comigo? Eu falei, vamos. E sinceramente, eu não sabia o que ia ser. Ia ser só mais um box ou a extensão daquele box. E a gente achou esse lugar e veio pra cá e as ideias começaram a surgir. E aí ia chamar Vila, mas porque era Vila Leopoldina. E aí, cara, de repente a gente falou, cara, vamos fazer um beco. E essa daqui, ela fala que eu sou louco, mas ela é muito mais louca que eu. Porque, cara, teve um dia que o box já estava pronto, aqui a gente ia fazer uma praça, e assim, ela tinha contratado já o pessoal para limpar a obra, para começar. Eu olhei para ela e falei, Lu... Um ano depois. Um ano depois de obra, eu falei, Lu, é beco, né, meu? Vamos fazer um beco, vamos fazer uma rua de paralelepípedo aqui? Qual que seria uma resposta sã? Não, Rafa, tá pronto. Você tá maluco, já tá pronto. Ela virou assim, desse jeito, mas assim, bora, vamos. Aí você virou pra ela, era pra você falar não. Pra falar não, mas assim, e aí nós... Tudo foi assim. Foi tudo assim, e aí começou, e aí na hora nós pegamos uma picareta, tinha Não, um ainda amigo falei, meu... porque o vizinho, aqui era uma marmoraria antes. E o vizinho tinha falado, putz, mas a gente teve que concretar, né, fazer o concreto lá pro box pra jogar os pesos. Ele falou, por que vocês não fazem o box aqui? Porque esse chão aqui é inquebrável, que a gente punha as máquinas de mármore, esse espaço aqui. Aí eu falei, não, né, o box vai ficar lá, enfim, fizemos lá. Quando ele falou essa do paralelepípedo, a única coisa que eu falei, não, mas aqui não dá pra quebrar, o vizinho falou. Aí ele chamou na hora, chamou o empreiteiro, falou, vem cá, bate a britadeira aqui. O cara, quebrou. Não, quebrou, vambora. Eu falei, tá bom, vambora. E aí fizemos o beco, aí virou o beco, e aí, cara, tudo foi acontecendo. O que é legal? Nós que fizemos, assim, isso daqui é muito a nossa verdade. Então, o que é o beco para nós, cara? O beco é um lugar para que as pessoas se sintam bem. Não é pensando no bem-estar, né? De, bem-estar, saúde. Não é, acho que é saúde mental, né? Saúde do espírito. Que passa por tomar sua cerveja, tomar seu vinho, bater um papo, fazer um exercício. É o estar bem mais do que o bem-estar, né? Então, essa foi a ideia. Cara, vamos criar um lugar que as pessoas se sintam bem. E por isso que você falou, puta, é um box diferente? É, porque não é só um box, é um lugar. Pra galera entender, né? Eu ia falar exatamente isso. O que tem aqui, né? Eles estão vendo o box e estão vendo que a gente está sentado numa mesa que geralmente não se encontra num box. Mas o que tem aqui de uma maneira geral? Cara, aqui é um lugar. Então, assim, o que é o beco? É um lugar.
que hoje tem um CrossFit, que é o CrossFit Beco, e tem o Café do Beco, que nasceu também nessa loucura de ser um apoio pro box, né? Como muitos box têm um café, só que o Café do Beco ele virou algo muito mais do que isso, porque é um lugar a céu aberto, é um lugar que, de novo, acho que tem muita energia, tem muito Deus nisso tudo e a gente acredita muito nisso. Sem querer, querendo, era o meu sonho ter um lugar a céu aberto, um restaurante ou eventualmente um café. E aconteceu da gente ter um lugar a céu aberto, um box sem parede, e isso no meio da pandemia foi uma puta vantagem para nós. E não era para ser, porque a pandemia não existia. Então, eu acho que tudo fluiu para que isso acontecesse da melhor forma possível. Então, hoje nós temos um café que serve cafés especiais, com filtragens diferentes, vários métodos, mais um bom vinho, uma boa cerveja, uma comidinha gostosa. Não é uma refeição, mas tem muita coisa gostosa para comer. Então, virou um ambiente onde tudo isso é um caldeirão. E Isso é muito cultural do paulista, principalmente, né? Quem passa, só pra galera entender, quem passa na rua, às vezes nem percebe que é um box de CrossFit aqui no fundo. Parece que é um restaurante, né? Num beco mesmo, aberto e tal. E aí demora pra perceber que tem uma academia de CrossFit atrás, né? Então, assim, se vocês planejaram isso ou não, ficou excelente, ficou sensacional. E eu acho que é até uma das formas que, não sei se vocês podem falar melhor, de chamar muito aluno, de chamar a gente, porque é muito que você falou, você tá proporcionando um ambiente agradável, né? Antes de pensar só no cara falou, você tem que praticar atividade física, você tem que se matricular no CrossFit, não é isso só, né? E no começo a gente tinha um receio só dessa junção, né, dos dois negócios, que são dois negócios completamente diferentes e deles não se conversarem. De vir uma pessoa no café e ouvir o barulho do CrossFit e ficar incomodada. Ou de vir o pessoal treinar e ver o outro pessoal comendo, bebendo aqui fora. Então, o nosso medo era, será que as coisas vão se conversar? E, na verdade, foi super natural. Assim, hoje, realmente, o que você falou, muito cliente que vem aqui, principalmente no final de semana, que tem treino rolando, já querem saber. Nossa, como é que eu faço para entrar no CrossFit? O que eu tenho que fazer? Eu acho que é muito do que o Rafa falou, né? Muito da energia daqui. E o que geralmente acontece que faz as pessoas meio que se afastarem do CrossFit? Elas chegarem na porta e tá um monte de peso caindo, gente dando cambalhota na argola, a pessoa fica assim, eu nunca vou conseguir fazer isso na minha vida. Só que aqui não, você entra num lugar agradável, aí às vezes você senta de costas, você nem tomou um café, cai um peso atrás de você, você vai olhar assustado, mas você já tá sentado, você já tá num lugar que tá te agradando de alguma maneira. Então, pode ser que aquilo ali também te faça bem, né? Então, quebra essa barreira de entrada que tem na grande maioria dos boxes. Tem muita coisa que a gente pode falar daqui, né? Como o nosso público é mais voltado pro CrossFit, eu quero saber da Lu e do Rafa, o que mudou no negócio, no box, depois da entrada do Rafa, né? O que você vê, Rafa, que não é feito na hora de trabalhar o lado business do CrossFit e se vocês têm alguma dificuldade por não serem exatamente da área, né? Como a gente estava conversando anteriormente. Você quer falar primeiro? Cara, eu acredito, eu me meto em um monte de coisa e obviamente, por não sempre ser um outsider, principalmente, por exemplo, no CrossFit, eu sou um outsider. Eu sou um aluno que tem um box, mas se você me perguntar o nome de um movimento, talvez eu não saiba, porque para mim não é importante saber o nome do movimento, para mim é importante fazer o movimento. Então, a minha cabeça pensa assim. E quando eu entrei, eu vi muita coisa que eu não discordava, porque também eu não sou dono da verdade, mas eu falava, cara, isso aqui podia ser diferente. Então, o conceito do head coach, o conceito da coisa de tem que fazer, e aquela coisa que vocês que conhecem há mais tempo, sabe aquelas frases, se eu desmaiar, marca meu tempo. Eu olhava e falava, mas a pessoa não pode desmaiar. Não faz sentido. Não faz muito sentido Não, um tá educador errado isso aí. físico permitir uma outra pessoa desmaiar. Não, vai, se aguenta, vai, se mata. Cara, então, tem algumas coisas que eu ainda vejo que, na minha visão, deveriam ser diferentes. Tudo porque eu acho que a energia é fundamental, as palavras têm poder, eu acho que a gente tem que pensar em tudo isso. Então, não acho que tem que ser aquela coisa punitiva, eu acho que isso vem mudando. Primeiro, uma preocupação... E é engraçado que você é old school, né? Porque você tá no desde 2015, você falou? Sim, eu lembro Porque de tomar normalmente bronca. quem vem com a Como é cabeça que- nessa época que é meio assim, né? Não, tem que fazer.
Como é que é isso pra você, Lu? Como é que você recebeu isso a primeira vez? Tipo, se o Rafa tocou nesse ponto com você, como é que você via esse lado? Não, mas a gente é bem alinhado nesse assunto. Eu também nunca gostei muito. Eu sei o nome dos movimentos, mas eu não sei fazer os movimentos. É diferente. Eu não sei nem fazer É nem um o nome, né? casamento perfeito, né? Opa! Eu sei o nome, mas não sei fazer. Ele sabe fazer, não sabe o nome. Mas eu também nunca gostei desse militarismo. Sempre me incomodou, mesmo porque eu tô sempre bastante com os alunos. Eu vejo as reclamações também deles, às vezes até algum coach que é mais militar, né? De a pessoa chegar atrasada, não, agora você tem que pagar tantos burpees. E o cara fica puto. Ele O fala, cara mora em São Paulo, ele já tá pegou um ferrado o puta dia trânsito, inteiro. brigou com o chefe, a filha gritando em casa. Aí ele chega aqui no momento dele de desestressar. Aí ele passa, o que a gente fala muito aqui para os professores, a gente não gosta que as pessoas sejam expostas, sofram essa exposição. Então, uma coisa é você chegar atrasado, saber que é a regra do box, saber que você tem que pagar burpee, vai pro cantinho e paga um burpee quietinho, volta e entra na turma. Outra coisa é parar 15 alunos, ficar te olhando, você pagar mico, né? Então, é uma coisa que a gente sempre tenta colocar, assim, para as coisas serem mais leves, mais suaves. A gente não gosta, mas a gente respeita também se tiver regra. Eu tinha uma cabeça muito diferente, né? E foi exatamente o que a Carol falou. Na hora que eu cheguei em São Paulo, que eu comecei a ver com outros olhos, né? Lá no Rio, no box que eu fui criado, né? Vamos botar assim. Chegou atrasado, paga burpee. E conforme vai ficando mais atrasado, chega um ponto que você nem entra na aula. E aí, na hora que eu mudei pra São Paulo, eu mudei completamente de perspectiva, Você tem porque... que pagar a mensalidade de fazer humilhado, né? Se você não for humilhado... Não, Não tá funcionando isso lá aqui. é nessa pegada, mas a galera tá acostumada com isso e a galera gosta. Agora aqui não, tipo, o cara trabalhou pra cacete o dia inteiro, ficou 1h30 no trânsito às vezes pra chegar no box, aí chega lá, vou mandar o cara pagar burpee, ou chega lá, vou mandar o cara esperar a próxima aula, sendo que às vezes ele tem filho em casa, não pode esperar a próxima aula. É melhor eu colocar ele pra fazer alguma coisa, nem que seja 20 minutos. Se ele chegou... Tem muita gente que tem as regras, né? Mas, o cara chegou 7h30, não vai treinar. Eu concordo que não é pra entrar no meio da aula. Agora, não treinar? E se o cara tiver que ir embora 8h10? Aí ele não vai treinar. Simplesmente por uma regra boba. Eu vou mandar ele pra casa. Eu não vejo ponto. Eu prefiro botar ele no remo, ó. Hoje você vai só remar. Eu acho que Senta existem ali no remo e fica. algumas características, né, do nosso esporte, da nossa comunidade, que elas são legais ser mantidas. Mas é aquilo, né? A partir do momento que a gente começou a entender que o boxe de CrossFit era negócio, porque o que aconteceu, né? Há 10 anos atrás, sou meio dinossauro disso também. Há 10 anos atrás, você abria um boxe, você abria por amor, né? Eu trabalho por amor, eu quero fazer isso por amor. A maioria eram educadores físicos, não eram, né, Homens de empresários, negócio, homens de negócio. Então, assim, você tocava o negócio da forma que você conhecia, né, a forma de fazer. Então eu tinha muito isso, né? O negócio da comunidade, assim que funciona. A partir do momento que a gente entendeu que um box de CrossFit é um negócio, você atende clientes, né? Você precisa conhecer quem é seu cliente. A gente teve que mudar isso, e principalmente de regiões. São Paulo sempre foi uma cidade assim, né? É tudo pra ontem. O cara chega atrasado, provavelmente ele não chega atrasado porque ele quer, né? Ele chega atrasado porque ele chegou atrasado. Aí ele vai sofrer uma punição porque ele já tá, né, sendo punido por aquilo. Então, e até eu acho que um dos assuntos que a gente queria falar com eles, né, sobre essa visão que você trouxe, né, do mundo empresarial, de negócio, de publicitário, para dentro de um negócio que até então a gente é muito amador ainda, né? Tem muito box bom, tem muita gestão boa, mas a gente ainda é muito amador nisso. Acho que é o que você tocou num ponto. Não é porque você é um bom educador físico que você vai ser um bom empresário. De jeito nenhum. Um bom administrador, né? E às vezes isso causa uma grande decepção para a pessoa, porque ela é muito boa tecnicamente e fala, cara, qual que é o próximo? Vou ter o meu box. Putz, cara, às vezes não. Às vezes a melhor coisa é você ser esse grande educador e fazer o melhor disso e fazer dinheiro com isso do que você abrir uma empresa. Que, cara, abrir uma empresa não é tão simples. Você deixa de fazer um monte de coisa que você gosta para você ter que fazer um monte de coisa que é importante, que é fundamental, que passa por uma série de outras questões. Então, eu acho que quando vocês falam de, puta, ainda é muito amador, né, não é tão profissional, eu acho que cada vez mais não tem como não ser, porque o mundo é competitivo, o mundo precisa de organização, a gente tem os impostos, a gente tem um monte de coisa para organizar e, de fato, eu acho que todo esse sistema também está mais rígido para que as empresas, né, existam. Ao mesmo tempo, eu acho que, cara, como empresa, o CrossFit é algo interessante, só que eu acho, e aí é um ponto, não sei se é uma crítica, mas o grupo, a sociedade do CrossFit brasileira, ela deveria ter mais união, mais coesão, porque eu acho que tem muitas batalhas, vamos dizer assim, que poderiam ser
vividas e combatidas em grupo. E uma coisa que eu sempre acreditei, e a Lu sabe disso, eu não acredito em competitividade entre boxe, eu não acredito, cara. Assim, aí vem a questão da energia, da fluidez, da espiritualidade da coisa. Cara, tem espaço para todo mundo. Concordo 100%. A gente tem aluno para todo mundo. Não é à toa que a gente colocou essa parede só com palavras boas. Fala assim, quem é para estar aqui vai estar aqui. Quem não é para estar aqui não vai estar aqui. Cara, se algum box precisar de uma ajuda nossa, de visão de negócio, estamos lá. De novo, estamos aprendendo todo dia. A imperfeição faz parte da nossa vida. Isso daqui é totalmente imperfeito. E tem que ser, porque não existe perfeição. Mas dá pra gente trocar mais, entendeu? Dá pra gente conseguir trocar ideias e ajudar uns aos outros. Né? Uma coisa boa que veio do fundador do CrossFit, né? É justamente isso. Muita gente reclama de, não é igual uma franquia que você tem um raio para delimitar a distância de um box para outro, isso ajudaria, fica uma concorrência. E eu concordo que em certos pontos fica complicado, porque começa aquela guerra de preço, mas eu acho que é a mentalidade que faz muito dessa concorrência e dessa guerra de preço. A nossa concorrência não é com o box do lado, mesmo que esteja aqui na frente, é com o sofá. Aqui, nem tanto, né? Aqui a gente não tem um prédio aqui na nossa frente, mas, por exemplo, lá na Bunker, cara, se eu pegar o quarteirão dali da frente, quantas pessoas moram no quarteirão da frente que tenha um box do lado, que tenha um box no quarteirão atrás? Quantas outras pessoas tem no quarteirão daquele box? Então, a nossa briga, né, a nossa luta, não é com a pessoa que está aqui do lado oferecendo um serviço parecido com o nosso, porque igual nunca vai ser, né? E eu acho essa uma das belezas do CrossFit, né? A possibilidade de cada um tocar o seu negócio, dar sua aula da maneira que quiser. Não é com essa outra pessoa, é com aquele prédio, com o sofá, que é para a pessoa sair do sofá e ir pro box treinar. Não pescar em aquário, né? A gente tem um mar inteiro aí de peixe, né? Que gente que não conhece, não faz nada. E eu acho que esse pensamento de vocês até traz um outro assunto que... Isso eu acho que é uma questão de princípios, né? A forma que a gente pensa, quando você tem pensamento mais de comunidade, é muito mais fácil você entender algumas coisas, né? E isso foi até uma das coisas, assim, uma das características aqui do box de vocês que me chamou muita atenção, que foi essa questão de pensar no todo, né? Pensar sempre no outro, não é aquele negócio, eu tô indo para fazer o meu horário do dia, minha atividade física, não, mas o que eu posso fazer que é pequeno, né? Que mude talvez o dia da outra pessoa também. Cara, e esse pensamento é um negócio, assim, que se a gente tivesse um pouquinho, todo mundo tivesse um pouquinho só, não pensasse só no seu negócio, né? Isso que você falou é muito verdade. Eu acho que a gente falta, não sei se pode ser que é porque a CrossFit é uma marca, né? Não é uma modalidade, não é esporte, então talvez eu sinto que as pessoas elas não estão unidas numa mesma, sabe? Tipo, numa mesma briga ou para lutar por algo, né, maior, porque ainda é uma marca. Mas eu sinto isso, cara, se o Brasil já foi o segundo em maior número de boxes, depois que aconteceu tudo que aconteceu na CrossFit, que não é novidade pra ninguém, caiu o CEO, teve toda aquela bagunça, porra, acho que era uma hora propícia para isso, pra gente se juntar e falar, meu, o que a gente quer, o que a gente acredita, qual que é a nossa filosofia, e correr atrás disso. E uma das características que até, assim, que me chamou mais atenção aqui, foi a questão da sustentabilidade, que vocês trouxeram, que é algo completamente novo, que eu já rodei boxe no Brasil inteiro, aí muitos anos, e eu nunca vi alguém chegar com uma proposta dessa, né? Eu não sei se você já viu também, você rodou bastante por aí, mas eu acho que é uma coisa que seria bacana vocês dividirem com a gente, que, poxa, é o ideal, né? É o sonho de vida isso. Eu acho legal voltar do começo, da onde que surgiu isso em vocês, né? Primeiro em você, Rafa, que eu acho que veio do Rafa, né? Então, da onde que surgiu essa parte de sustentabilidade na sua vida? Eu até fico, né, com um pouco de receio de dizer, putz, você é um cara sustentável. Não sou, né? Quero ser cada vez mais, mas desde criança, a minha mãe, a gente falava isso pequenininho, vamos ter um lixo separado do outro. Sempre foi uma grande teoria na nossa vida que a gente queria colocar em prática, mas nunca, por várias razões que a gente já conversou, que eu vou colocar aqui, mas é difícil, é inatingível, né? A gente tentar pensar no meio ambiente. Só que eu sou publicitário, vivo dentro de agência há muito tempo. E agora na Accenture, que é a empresa que eu trabalho, a gente fez um movimento puxado por uma pessoa que trabalhava lá, que é muito ligada ao mundo da sustentabilidade e dessa preocupação com o meio ambiente. A gente fez uma transformação.
A gente tirou, hoje são 1.000 pessoas, claro, agora está todo mundo em home office, mas quando estávamos no escritório, a gente tirou os copinhos plásticos da empresa, a gente tirou as lixeiras embaixo das mesas, e aí aquilo, cara, você fala, pô, parece tão simples, mas a gente começou a fazer conta. 1.000 lixeiras embaixo da mesa, com saquinhos plásticos, onde as funcionárias que são responsáveis pela limpeza trocavam aquele lixinho uma vez por dia. Nós estamos falando de 2.000 saquinhos plásticos, copinho plástico, e aí criamos isso, e aconteceu. Então, não tem mais plástico, você entrava lá, cada um ganhou um seu copinho de silicone dobrável para colocar o dentro da bolsa ou deixar em cima da mesa. Os clientes com uma canequinha recebiam quando chegavam e deixavam na pia na hora de ir embora, tomavam... Claro, toda transformação passa por algum tipo de dificuldade ou de esforço, né? Criamos 10 ecopontos espalhados na empresa, então não tem o lixinho ali. Cara, você consumiu alguma coisa? Deixa no canto, no final do dia você vai lá no ecoponto. Então isso me tocou. Falei, cara, olha o volume de plástico que a gente deixou de usar. Quando a gente abriu aqui, eu trouxe isso. Eu falei, cara, vamos tentar fazer isso? Vamos tentar transformar? E aí a gente começou com isso. Não entra plástico aqui. Não é aquela coisa neurótica que não entra plástico, nada é de plástico. Não, as coisas, essa corrente ela é de plástico. Por quê? Porque isso vai durar, né? Mas, cara, vamos fazer um delivery? Vamos fazer um delivery sem plástico? E a gente se esforçou para isso, porque, cara, de fato, isso transforma. E quando a gente começou a conversar, que isso tocou, né? Eu cheguei à conclusão das pequenas ações. Cara, você vai no supermercado ou numa farmácia, você comprou 2 remédios, são 2 caixinhas, pega na mão. Quer colocar numa sacola? Não. Mas você está sendo chato. Não é, cara, é simples. É um plástico a menos, né? E aí comecei a pensar nisso, falei, cara, como é que a gente pode transformar isso? E tem uma coisa muito louca, pelo menos na nossa sociedade, não estou falando do Brasil, estou falando na sociedade moderna. Tudo que é para durar muito, a gente faz de areia. As paredes, né? Concreto, é pó. E o que é para durar pouco, a gente faz de plástico. A gente vai tomar uma garrafa d'água que você vai dar 10 goles e vai jogar no lixo. Por que a gente não inverte isso? Esse é o ponto, né? Por que a gente não constrói as paredes de plástico que vai durar por 1000 anos e vai manter a nossa cultura, a nossa arquitetura, não tem que ficar fazendo as restaurações? É totalmente louco, né? Por que a gente chegou num ponto onde o que é descartável a gente usa plástico e o que é para ser durável a gente faz de areia? Então eu comecei a pensar nisso. Até tem uma moça que eu até entrei em contato com ela, uma africana que desenvolveu uns blocos agora, que ela ganhou vários prêmios, blocos de plástico que são mais resistentes que concreto. Mandei uma mensagem para ela, falei, vamos fazer isso no Brasil, vamos construir casas aqui, para as comunidades que precisam de casa, porque o concreto está uma fortuna, vamos fazer de plástico. Então isso me tocou. Então assim, você fala, cara, você entende, você é um expert, eu sou zero. Só que eu comecei a falar, vamos falar mais disso? Vamos estudar mais um pouco? Vamos pensar? Tanto quando você veio conversar comigo, eu falei, como é que a gente faz para não ser de plástico, né? Beleza uma cadeira ser de plástico, que ela dure por 10, 12, 15 anos, depois a gente recicla. Agora uma garrafinha d'água. Cada um aqui abrir uma garrafinha d'água para a gente jogar fora daqui a 5 minutos e fazer um volume bizarro de plástico. Então, a questão da sustentabilidade é uma tentativa que funciona, de diminuir. Vamos diminuir a emissão de plástico no mundo. Então, mas que tipo de reconhecimento que vocês querem? Nenhum, a gente só quer fazer algo que seja bom para o nosso planeta, simples assim, né? Acho que não é para fazer tudo esperando alguma coisa em troca, né? De jeito nenhum. E como é que foi a recepção de vocês aqui em relação a isso no box, né? No café principalmente, eu acho que foi onde afetou mais? Acho que a Lu comentou comigo, né, do pessoal querer tampinha e... No café, mas quando o box é só a parte do copinho que a gente tinha, né? Copinho para o pessoal pegar água ali no bebedouro e tomar, que não tem mais, deram uma reclamada no começo, né? Traz sua garrafa, seu copo, né? No café é mais complicado. O café a gente tem delivery, vem uma pessoa que quer levar um café, quero tomar um café, mas eu quero ir tomando. A gente já consegue hoje, em qualquer lugar, comprar o copinho de papel. Mas a tampa não. A tampa é de plástico. Então a gente fala, eu posso te dar o café pra você levar, mas sem tampa. Então... Mas vocês acham que isso também não é uma forma legal de fazer as coisas? Por exemplo, a pessoa vai questionar o porquê não tem. E a hora que você dá o motivo pelo qual você não tem,
se eu tô num café e vou brigar por causa de uma tampa e ouço uma razão dessa, eu falo, nossa, eu sou um merda, né? Tchau, vou embora. Porque, de alguma forma, cara, você é ser humano, você mora no mundo, não tem como você não pensar nessas questões, né? E recentemente eu fui atrás de bastante fornecedor de tampa, porque eu vi no McDonald's até que eles estão E é usando uma caro, tampa de né? Muito papel. caro. Não tem. Ainda é caro, mas vai melhorar. Eu acho que tudo é uma questão, o que você falou é muito legal. A gente está fazendo isso, claro, para fazer a nossa parte, mas para conscientizar. Então, assim, todo mundo que você conta o porquê que não tem, a pessoa agradece e fala, pô, que bacana, então eu faço questão de ir sem a tampa. É a mesma coisa o canudo, né? O movimento do canudo que a gente está vivendo e viveu. Pô, mas sem canudo, cara, não precisa E de as canudo. pessoas achavam que eu ia morrer sem canudo. Como que eu vou fazer pra sobreviver sem canudo? Ninguém nem lembra mais que o canudo existe. E tem gente. muita gente que acha tudo isso muito chato. E a gente tem que respeitar, cara. Não é dizer essa política do cancelamento, e acho que o CrossFit viveu muito isso, né? O que aconteceu com a marca, de, cara, a pessoa erra ou tem uma visão diferente da sua, ela é totalmente cancelada. Eu sou, cara, todo mundo, cada um tem o direito de pensar o que quiser e agir, claro. Nós somos uma sociedade e você tem que respeitar o outro, o indivíduo, né? Mas, beleza, você, cara, traz seu canudo. Aqui a gente, de fato, não vai ter um canudo de plástico. Não vai ter uma tampinha de plástico. Não vai. Não vai porque, cara, são as nossas crenças. Sabe, vira uma coisa que é uma violência contra você. Eu brinco com minha filha, né? A minha filha também já está nessa vibe. E é legal, né? Quando a gente conscientiza uma criança. Quando a Júlia, minha filha, pega um canudo de plástico, eu falo, nossa, filha, eu exagero, eu falo, nossa, você vai matar um golfinho, porque brinca que a tartaruga que engasga com o canudo. Ai, papai, que exagero. Foi, ué. Só estou querendo que você, de fato, entenda, é uma brincadeira, mas, de fato, não precisa desse canudo, né? Então, eu acho que quando tem enredo e quando tem propósito, as pessoas entendem. Acho que uma das nossas falhas hoje, talvez, é não deixar isso muito claro, de estar escrito em algum lugar. Mas também, de novo, a gente não faz isso para marketar o nosso lugar. A gente faz isso porque é uma crença nossa, que parte de um propósito. Acaba virando um pouco, não, Rafa? Tipo, uma questão de branding, fica eu acho que, cara, naturalmente. É natural, eu acho que é natural. E de novo, cara, e isso é regra do marketing. Tudo que nasce com um propósito tem muito mais chance de dar certo do que nasce por dinheiro. Então, a gente não fez esse box para ganhar dinheiro, para ficar rico. Pode ser que a gente até fique, mas não foi para isso. Eu e a Lu não fomos assim, cara, somos investidores de startups e vamos montar um box, tá aqui a planilha, vai dar o business plan. A gente não fez nada disso. A gente simplesmente falou, cara, vamos fazer um lugar incrível, com uma puta energia, onde as pessoas vão ser bem recebidas, bem tratadas, de todos os boxes. A gente pode vir todo mundo, ninguém aqui é impedido de entrar ou sair. Naturalmente, a gente até fez uma oração no dia que a gente inaugurou. A gente deu as mãos aqui, o grupo que estava aqui com a gente falou, cara, vou pedir para Deus duas coisas, cara. Que esse lugar tenha uma energia que transforme a vida das pessoas para algo bom. E que se alguém ou alguma coisa ruim entrar, que naturalmente isso, ou ela se transforme, porque eu acho que também a gente tem esse papel no mundo como indivíduos, de ajudar as pessoas. Não existe, e aí eu sempre falo isso para a Lu, né? A Lu, ela confia muito nas pessoas, aí quando ela se decepciona, ela fica com raiva, fala, Lu, não existe, a maldade não existe. Não existe o ódio, cara, existe o amor. E o ódio é a ausência de amor, essa é a crença. Então, às vezes você dá um pouquinho de amor, a pessoa melhora. Então, esse é o pedido, cara, que as coisas aqui dentro aconteçam, que sejam boas. E depois, a planilha, os alunos, as coisas são consequência de uma energia, de um vida, propósito. Né, cara? A gente não tá falando de 10% do seu dia, 20% que você vai treinar. Não, todo dia você vai no mesmo lugar, você vê as mesmas pessoas, né? Você cria conexões. E eu acho que isso que você falou é o que a gente vive hoje, né? Nem tudo é dinheiro, nem tudo é grana, nem tudo. Porque acho que a gente extrapola, né? De uma forma. Hoje as pessoas só falam o quê? De marketing digital, de ganhar dinheiro, de ficar rico, de ficar milionário. Pô, o que a gente tá esquecendo, né? Que a gente é ser humano e a gente tem um mundo para cuidar e posteridade e filhos e o que a gente vai deixar, né? Atrás do que nós estamos correndo. E assim, um negócio que você falou que foi o que pra mim pegou mais, assim, na conversa que a gente teve, são pequenas ações. Porque qual que é a nossa impressão? Precisa ser sustentável.
porra, pra gente transformar um negócio sustentável, aí a gente vai bater em todas essas coisas. Porque é caro, inviabiliza, não dá o preço, e tem que mudar tudo, e é mudar uma puta estrutura, e é burocracia. Quando a gente fala de pequenas ações, a gente não tá falando dos outros, a gente tá falando da gente. O que que eu posso fazer com a minha pequena ação de você tirar o lixo, o saco plástico da sua empresa? É a sua empresa, você pode fazer isso, né? De eu não usar na minha casa tal coisa. E não é só também, vou banir a partir de hoje, não uso mais plástico. Mas a sustentabilidade tem o negócio do reaproveitamento também. Então, assim, para que eu vou comprar 10 vezes o mesmo plástico, sendo que eu posso comprar uma vez só e usar refil, né? O dia que a gente até estava falando sobre os produtos, nossos produtos vêm num pote de plástico, né? E isso é uma coisa assim que me acordou, falar, cara, vamos trabalhar para os próximos anos, quem sabe a gente conseguir diminuir esse tanto de plástico. E aí você falou, não, vamos botar aqui, mas você tem como eu me entregar a granel, né? Eu não quero os potes de plástico porque eu não vou usar o pote de proteína que eu tenho, eu comprei uma vez, eu uso para a ração do meu cachorro. E é isso, né? É sobre isso, é a gente ver o que tem no meu dia que eu posso mudar, são pequenas coisas que tudo que a gente vai acostumando, é a mesma coisa da máscara, né? A gente estava falando até. Eu morei no Japão 2 anos. No Japão, a coisa mais normal do mundo é você ver alguém, né? Hoje é normal no mundo todo, mas era você ver alguém de máscara. Então, se a pessoa estava doente, se a pessoa estava resfriada, ela saía de máscara. Mas não é por causa dela, é por causa do outro, é a preocupação pelo próximo. Ele não é obrigado a se expor uma enfermidade que eu tenho, então eu vou proteger o outro. E a gente pensa muito nisso, em si, fazer as coisas para si, o que eu vou ganhar com isso, para onde eu vou, para onde a gente vai evoluir. A gente não consegue nunca, né, pensar que a gente pode, cara, eu vou fazer para outra pessoa, uma vez na vida, alguma vez, de 10 atitudes que eu tome, seja pensando no outro, cara, você já está fazendo, né? Você já está fazendo uma boa parte. Isso é muito pra gente refletir. Voltamos, galera. Fizemos uma pausa breve aqui, ó. Vocês estão vendo um monte o caminhão da mexerica, tá? Tava gritando ali. Vocês viram? O Pocan não viu o preço. Tem um monte de Murphy RTD aí na mesa. Agora, a gente não vai tocar muito mais, mas a gente vai finalizar com chave de ouro aí. A gente tava conversando aqui, né? Então é pra isso que servem também os intervalos, mas a gente tava conversando aqui que na linha do tempo, não sei se deu pra pegar exatamente, a sociedade do Rafa e da Lu começou um pouco antes da pandemia, né? Eles decidiram, arrumaram um lugar, começaram a reforma e antes de abrir aqui o beco, como é hoje, iniciou a pandemia. Como é que foi naquele cenário de incerteza, com tudo que estava acontecendo, abrir um lugar novo, né? Estar fazendo um investimento? Cara, eu não sei, por alguma razão, talvez de fé espiritual, a gente não teve medo que fosse dar algo errado. A gente só tinha convicções de falar, vamos seguir nosso plano, vamos fazer o que é certo. E acho que aí tem um ponto que também eu e a Lu, a gente está muito alinhado nisso, cara. O certo, o correto, vamos tentar ser o mais correto possível, vamos andar na linha, vamos se abrir para o que é correto, porque eu acredito que as coisas funcionam. Eu acho que uma das decisões que a gente teve ali no meio, acreditando que ia ajudar a dar certo, foi, como eu falei, essa parede. A gente chamou um cara para escrever e aí vocês vão ver que só tem palavras boas. A primeira palavra que foi escrita foi Deus, que está lá em cima, de novo, respeitando a crença de cada um, essas são as nossas crenças. E a gente falou, cara, e tem uma frase do meu avô, que era um cara fantástico, cara, que, eu sempre sigo muito o jeitão que ele viveu a vida, que ele falava, cara, no final dá tudo certo. E a gente escreveu aqui, no final tudo dá certo, porque eu tinha pedido para escrever no final dá tudo certo. Ele escreveu tudo dá certo. Eu fiz ele escrever de novo ali, no final dá tudo certo. Não era assim que meu avô falava. Meu avô não falava assim, meu avô falava, no final dá tudo certo. Se não deu certo é porque não chegou no final. E, cara, é uma forma um pouco do como a gente leva isso aqui. Então a pandemia deu medo? Não. Por quê? Porque falei, cara, a gente abriu com propósito, as coisas não acontecem por acaso, isso daqui, o que for para ser vai ser, né? E deu uma paz nisso, né?
E as coisas foram acontecendo. O que foi mais difícil em tudo nesse período? Eu acho que manter a conexão entre as pessoas. Porque, cara, o ambiente do CrossFit é um lugar de encontro, de abraçar. A gente fez um lugar para as pessoas, a gente gosta de se abraçar, de fazer exercício junto, de vibrar. Cumprimentar no de final. cumprimentar. E aí, não só as aulas eram online, como quando a gente voltou, todo mundo de máscara, muita gente nova, você sentindo que você não conhecia as pessoas que estavam ali. E esse respeito, esse carinho de máscara, ele é mais difícil, porque a fisionomia... Sorriso, né? Você meio que E o perde, né? distanciamento, né? Aqueles quadrados no box, cada um no seu E lugar, tem muita né? gente que não voltou ainda, né? Tem muita gente que não voltou por medo de... Eu conheço um monte de gente, por isso que também a gente força a questão da máscara, de dizer assim, é uma regra, cara, é em respeito aos outros, né? Então acho que a grande dificuldade foi manter a comunidade unida, isso foi muito difícil. E como que vocês fizeram isso? Quais ações você considera aí Cara, relevantes? eu vou te dizer que a gente não teve muito sucesso nisso, porque a gente se preocupou muito mais em manter o CrossFit funcionando, em fazer com que as pessoas se conhecessem cada vez mais. Teve um agravante nesse meio do período que foi a junção de um outro CrossFit que estava fechando aqui perto, que é a KP8, e veio para cá com o Koji, que é um cara fantástico, que hoje também faz parte do nosso grupo aí. E quando ele veio para cá, eu falei, cara, sinta-se abraçado, traga os seus alunos. A gente fez um acordo ali, né, de absorção dos alunos deles, que ele conseguisse também honrar os compromissos dele que ele tinha aqui. E a minha preocupação, e eu falei isso para ele no dia, eu falei, a minha preocupação só, o que a gente não quer é que exista um corpo com duas almas. Não existe a KP8 e na época a Leopoldina, é uma coisa só. E isso foi um pouco mais difícil, não porque as pessoas eram diferentes, é que de fato ninguém se via. Então, imagina você chegar num treino e um não conhecia o outro, então a gente começou a misturar os coaches em dinâmicas, a gente tentou fazer algumas coisas, mas eu acho que, de novo, é natural, né? Eu acho que foi uma transição natural. Foi com o tempo também, foi logo... A coisa foi acontecendo. Então, hoje eu acho que se você perguntar o que você sente falta, a gente sente falta da curtição, do pós-treino, do pré-treino, do churrasco, coisa que a gente nem pode estimular, né? Então acho que a carência que a gente tem hoje no momento que nós estamos vivendo é desse contato humano entre, né, as pessoas. Mas mal ou bem é que ainda dá pra ter um pouco, né? Que seja entre 2 pessoas numa mesa, Sim. 4 pessoas na outra, ainda dá pra você terminar um treino, sentar aqui em 4, O pessoal respeitando socializa, as regras, eles vêm, sentam, e tomam bebe, happy hour. É que a gente não estimula. A gente não marca, vamos fazer um churrasco, como a gente sempre fazia. E a gente tem que manter as reunir. regras protocolares de distanciamento. E a gente segue 2 regras, a gente segue 2 negócios. Um de um restaurante / café, que tem uma regra, e de uma academia que tem outra. Não é à toa que a gente colocou essa corrente para que as pessoas não saiam do treino e se misturem com o pessoal e uma galera em volta de uma mesa. Então, é natural, mas, de novo, como tudo na vida tem o lado bom. Eu não vou dizer que a pandemia é boa, assim, ela é triste, ela, ceifou a vida de uma galera, muita gente sofreu um monte de coisa, mas é o famoso já que aconteceu, que a gente tome boas lições. É você tirar da diversidade Isso. algo que você aprendeu, né? Então eu acho que a gente tem que aprender a ser mais disciplinado, a respeitar mais os outros, respeitar os limites, respeitar regras. Higiene é uma coisa que deveria fazer mais parte, deveria estar mais presente na nossa vida. Então, o que a gente tem que pegar agora é, com essa dor, os aprendizados que a gente tem que tirar, né? Então, acho que isso é muito importante. Para a gente se conscientizar como grupo, representantes de CrossFit que somos, e como indivíduos, o que a gente pode deixar para sempre do que a gente viveu e o que a gente está vivendo numa fase tão complexa como essa? Acho que essa é uma reflexão legal da gente fazer, né? Hoje, mesmo com toda essa diversidade, mesmo com todas essas limitações, com todas as regras, com, por exemplo, pessoas de lugares diferentes, acostumadas a coisas diferentes, a treinadores diferentes, começando a se misturar de qualquer jeito, com um lockdown, né? A gente está em São Paulo, a gente sabe que São Paulo foi a cidade do Brasil que ficou mais tempo fechada. Vocês iniciaram, né? Inauguraram um novo negócio e estão prosperando. Eu vejo, né, de acordo com tudo que a gente conversou até agora, com tudo que é devido ao todo.
né? Devido ao todo, devido ao propósito, devido ao motivo por trás. Se vocês tivessem que listar aí um ponto ou dois em relação a isso, o que vocês diriam? Do que você acha que a razão de estar Tá dando certo mesmo quando a maioria, né? Se a gente for botar boxe de CrossFit, né? Vamos seguir para esse lado. A grande maioria tá passando por uma dificuldade muito grande. E aqui em São Paulo muitos fecharam fechando. muitos. Muitos fechando, né? Então, eu trabalho na CrossFit, então muitos com dificuldade enorme de manter a filiação. Tem gente que tenta, ainda vê valor, mas não consegue de jeito nenhum. Levando em consideração esse cenário. Cara, eu sempre vou levar isso tudo para um lado espiritual. Para mim, a energia é querer fazer... Porque assim, não dá para dizer que nós somos competentes e os outros são incompetentes. Eu ia falar daquela frase ali que tem ali também, ó, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não dá, porque é muito... Seria uma posição totalmente... Não é nem arrogante, é fake. Dizer, não, porque a gente não soube fazer, cara. A gente mais erra do que acerta. Mas a gente fez com essa intenção e partindo da questão da energia, de falar, cara, não vamos ter medo, vamos fazendo, vamos ter coragem, claro que tem que ter coragem, mas vamos se abrir e entender que, cara, a gente não pode criar inimizade, competitividade, vamos deixar fluir, vamos tentar fazer o que é certo. Porque, cara, dizer que quando a gente abriu um café, a gente fez a melhor gestão de um café, é mentira. A gente nunca tinha feito. E a gente conseguiu, cara, não sei como, num ano, a gente não teve um mês negativo num café, no meio de uma pandemia. Cara, como é que... Eu olho para a Lu e falei assim, Lu, o que aconteceu? Não deu prejuízo nenhum mês. Cara, não é possível que a competência... Não é. Mas eu gosto de exaltar uma coisa, porque hoje, nas redes sociais principalmente, né, muita gente fica só naquilo de gratidão, só naquilo de energia, e às vezes acaba deixando de lado uma coisa que é muito necessária, que é o trabalho. Ah, não, isso é... Então a Lu tava comentando aqui, né, foi justamente na hora que você saiu da mesa, eu não tô conseguindo treinar direito, por quê? Porque eu tô tendo que trabalhar muito, foi bonzinho, né? Eu não tô conseguindo treinar. Então, eu acho que eu acho legal falar desse lado também, sabe? Da disposição de trabalhar, de fazer o necessário pro negócio dar certo. Assim, eu concordo, a gente não tem medo de trabalhar, a gente trabalha muito. A Lu toca isso aqui no dia a dia, cara. Nossa, eu tava num ritmo de dormir às 2 da manhã e acordar às 6. Então, é realmente muito puxado. A única coisa que eu penso é uma soma de fatores, porque o brasileiro trabalha muito. Então, o trabalho, o volume de trabalho, ele não significa que vai dar certo, né? E é injusto falar, não, a gente fez isso que dá certo porque a gente trabalhou muito. Sim, trabalhamos, mas quanta gente trabalha, né? Trabalha-se muito. Por isso que eu, de novo, eu sempre gosto de dizer, o que você está buscando? A gente está atrás do quê, né? Eu tenho brincado muito, ultimamente, e eu estou muito ligado a isso, cara, ao quanto que a gente está aqui nesse mundo e a vida é rápida e o que a gente está buscando, né? Eu brinco, é um reality show que vai durar 70 anos no máximo, que você nasce pelado, sozinho, sem dente e vai morrer do mesmo jeito. E você vive a vida inteira buscando algo que você vai deixar aqui. Inclusive, eu tô lendo um livro. Chegou a hora, hein? Que é um Chegou a hora. tapa na cara. Momento estoicismo, né? Marco Aurélio. Eu não sei se você tá familiarizado, né? Não sei se você estuda esse lado, mas eu estudo bastante. Eu gosto muito desse lado. E eu só dou livro de presente, né? Eu não dou outra coisa a não ser livro de presente. E aí Sobre a brevidade da vida. Foi aniversário É um tapa na cara. da Carolina esses dias. Ele fala exatamente sobre essa frase que você mencionou agora. O que é, o que é a vida? Passa assim, ó. O que você faz com o seu tempo? Como você usa. Não é que você não tem tempo, é como você usa o seu tempo. Né? E duas reflexões, né? Muito importantes, eu acho, do estoicismo que vale a pena ser citadas são uma de Marco Aurélio, que ele fala que Alexandre o Grande e o seu carroceiro foram enterrados na mesma cova. Ou seja, é aquilo que você acabou de falar, a gente vai todo mundo no mesmo lugar. O que a gente vai deixar aqui? Né? E uma coisa que Sêneca fala muito sobre a brevidade da vida, que o título já traz muito do assunto do livro, é
que a gente disponibiliza o nosso tempo como se ele fosse algo eterno, né? Como se a gente tivesse tempo para sempre. Só que tempo é a única coisa que vai acabar. É a única A moeda gente não- que todo mundo tem a mesma, né? A gente não se importa em dar... Ah, me dá 10 reais. A gente não se importa em dar 10 reais. Agora... Não, a gente se importa em dar 10 reais, na verdade, né? Ah, não, me dá 10 reais. A gente já fica meio... Quando a gente trata de dinheiro, a gente fica meio... Agora, ah, não, me dá 10 minutos. Sendo que o tempo é a única gente coisa que é negocia nosso tempo escassa. como se ele não valesse, e ele é finito, né? O que que a gente faz com o nosso tempo? Não, é assim, o primeiro capítulo desse livro é pra apanhar, é pra apanhar. Ao- Algo que nunca ninguém nos ensinou ou conseguiu nos ensinar, e talvez agora com os meus 40 e poucos eu fico tentando, para que eu sirvo? O que eu faço bem? Não pelo ego, mas assim, a gente só vai se realizar na hora que a gente fizer algo que você... Será que isso não é uma coisa da idade? Porque, gente, eu fiz 39 anos, eu só consigo pensar em coisas filosóficas agora. Tô pensando sobre legado, qual a diferença que eu tô fazendo no mundo, isso aqui. Eu vou colocar essa água nesse copo, o que que isso vai fazer? Tipo, vai ecoar onde isso daqui, sabe? Você começa a perceber, não sei se isso é velhice ou maturidade, mas você começa a pensar em cada coisa, né? De verdade, assim, eu entendo o que você fala. De quando você. Cara, tipo, tudo que eu fiz até hoje, tudo que eu construí, você é um mega de um publicitário de sucesso. E você pensar nessas coisas, né? Tipo, o que mais eu posso deixar, o que mais eu posso mudar? É que eu acho que a gente foi criado num país que sempre foi o país do futuro, ou seja, a gente fala, o Brasil está em crise. Eu falei, bom, eu tô com 42, eu não lembro quando o Brasil não esteve, né? Eu nasci, Normal, né? então assim, então a gente foi criado pelos nossos pais com uma preocupação, e eu entendo que assim, cara, vocês têm que estudar, vocês têm que ser alguém a frase, né? Você tem que ser alguém na vida. Quando vocês crescerem, vocês têm que ser alguém. Olha que frase negativa. Eu entendo, mas o quão pesado que é. E as gerações hoje preocupadas, puta, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém. Todo mundo é alguém, todo mundo já nasce alguém. Só que nunca ninguém ensinou pra gente que a gente tinha que buscar trabalhar com algo que fosse seu propósito, com seu dom, né? Nos ensinaram assim, cara, vocês têm que trabalhar e ganhar dinheiro. E aí quando a gente chega nos 40 anos, que você trabalhou bastante, ganhou dinheiro, uns mais, outros menos, mas assim, tá, e aí, agora? O que eu faço, eu e vou continuar fazendo isso? Ou, não, eu preciso viver. E talvez a gente chegue numa idade, e o que eu tento fazer com a minha filha, é que ela entenda isso muito mais cedo. Porque o dinheiro, cara, ele é importante, mas ele é meio, né? Juntar dinheiro não pode ser o objetivo da vida de um indivíduo. E mesmo porque o que ele vai juntar, na hora que ele morrer, ou ele pede para colocar todo dentro do caixão e queimar, ou senão vai deixar para os filhos brigar, herança, enfim, eu não sou contra a riqueza, eu acho que é legal, bacana, deve ser muito bacana ser rico, mas contanto que aquilo te faça feliz e que ajude os outros, ou que você crie um propósito, crie uma empresa. Acho que essa é a palavra propósito, né? E até a gente consegue até atribuir o sucesso de todas as coisas que a gente faz. Hoje nada sobrevive sem propósito, porque é muito do mesmo, tem muita gente fazendo a mesma coisa. O que que te diferencia? O que que diferencia o box de vocês do outro ali da esquina? É o seu propósito e o dele, né? Eu acho que isso é a forma da gente enxergar tudo que a gente coloca a mão, né? Tudo que a gente faz. Eu acredito muito nisso também, né? A gente falando sobre tempo, né? Como a gente investe nosso tempo. E aí você começa a perceber que às vezes as coisas que a gente mais gasta tempo com são coisas que não vão trazer esse retorno, nem para você e nem para ninguém, né? Então a gente está gastando tempo, a gente está investindo tempo. E a gente deveria começar a pensar mais nisso, não só onde a gente coloca a nossa grana, nossa energia, mas com o que a gente gasta tempo, né? E é só propósito que traz isso. E isso foi a melhor visão que o Rafa trouxe desde quando a gente começou a conversar, na verdade, né? Foi a primeira pauta, assim, de abrir um negócio por propósito, não por dinheiro. Foi aí que a gente começou a desenvolver tudo. E isso muda tudo, né? Em cima de tudo, e mudou tudo, né? E isso não significa que você não vá ter sucesso com aquilo, né, financeiro, mas assim, se nascer por causa de dinheiro, a tendência de dar errado é muito grande. E aí que tá a chave da questão, né? Normalmente a coisa que nasce com propósito, a grana vem, porque
É o propósito. É isso que ele me falava desde o início. Então assim, você não vai se abrir pro preocupar com o propósito, dinheiro, se vai dar vem. certo. Vai Abrir pro vir, cara, isso é dinheiro. consequência. É, porque quanto tempo você vai aguentar sem o dinheiro vir? Se seu principal motivador é o dinheiro. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, seu propósito é só dinheiro. Depois do primeiro ano você já tá duvidando do que você tá fazendo. No segundo você já tá querendo mudar. No terceiro já não dá, você já sai mesmo e muda. E pode ser que vá ser no 4º ano que vai ser bem sucedido o negócio financeiramente. Né? Então acho que é um pouco disso também. E nós estamos entrando na era do talento. E o que é talento, cara? Talento é o dom, é o que você sabe fazer muito bem. E todo mundo tem algum. Então, outra coisa que eu sempre digo, não existe incompetência, gente incompetente. Não, esse cara é um incompetente. Não, ele não é incompetente, ele é inadequado àquela função. É a mesma coisa que pedir para um peixe subir uma árvore, né? Exatamente. Então, assim, não, mas esse cara é muito incompetente. Não, cara, a gente tem que achar... E aí, de novo, como indivíduo, nosso papel é ajudar a pessoa a achar o que ela faz de melhor. Porque mais uma pessoa infeliz no mundo é um problema para a sociedade. Pessoas infelizes são os problemas da sociedade. Pessoas que são rasas e que buscam só o dinheiro são um problema para a sociedade, inclusive para cada um de nós, né? A desigualdade social é um problema da sociedade. Então, a gente sim buscar a igualdade social não é só uma coisa, nossa, eu sou Deus na Terra. Não, é simplesmente... Cara, o mundo tem que estar melhor, porque vai estar melhor para você. Não chega a ser egoísta, mas é um pensamento... Equilíbrio, né? Problema, né? Equilíbrio. Então a gente falou de coisas muito legais, e aí, cara, voltando ao CrossFit, o quanto que o CrossFit pode ser um vetor de transformação e ferramenta para ajudar o indivíduo, as pessoas, né? Eu acho que muita gente que vem treinar, às vezes, a primeira coisa que a gente deveria perguntar, você está bem? Eu tenho esse hábito, eu vou começar uma reunião, eu falo, e aí, tá tudo bem com você? Primeira coisa, porque se não tiver, nada vai ser mais importante do que você estar bem. Pode ser a reunião mais importante do mundo. Você não está bem? Para tudo e vamos falar de você. Vamos se ajudar, o que você precisa. Não, mas a gente tem uma reunião, o cliente está esperando. Desculpa o francês, caguei. Você tem uma pessoa que não está bem, não dá para começar uma reunião, o cara tá... Aí, gente, nós estamos vivendo um momento, as pessoas estão ansiosas, inseguras, depressivas. Tem muita gente sofrendo. Imagina quantas pessoas entram no nosso box e você não pergunta se a pessoa está bem. Então, mas eu acho que é isso que é o grande diferencial de alguns lugares hoje. A conscientização dos treinadores disso, dessa parte. Porque você tem seus treinadores aqui. Você com um discurso desse com a gente aqui, provavelmente eles ouvem uma vez por semana, diariamente, quando estão contigo. E eles, mesmo que não se importassem ou não começassem a ver, não vissem esse lado, começaram a ver a partir daí. E é muito diferente quando... Se você realmente se envolve, né? Se você se relaciona com seus alunos, você consegue sentir, né? Você consegue sentir. E aí, muitas vezes no CrossFit a gente tem aquela concepção de não, hoje eu tenho que me matar, eu tenho que terminar jogado no chão, eu tenho que fazer o meu melhor tempo. Às vezes não. Às vezes a pessoa não tem que levantar peso. Às vezes a pessoa não tem que fazer o melhor tempo dela, ela só tem que se movimentar. Ela tá ali pra esquecer ou pra ficar bem. Se ela ficar se cobrando, por isso que eu discordo de algumas coisas, né? Porcentagem de carga. Aí a gente vai pra programação, que é um outro assunto completamente diferente. Mas é muito do treinador sentir como é que tá o aluno. E chegar pra ele ali, ó, e às vezes, na maioria das vezes, né? Pelo menos eu trabalho assim, fazer justamente o que a Lu falou. Não é falar alto com o aluno. Não, beleza, não precisa levantar peso. Porque você está expondo ele de alguma maneira. Você está mostrando para os outros alunos que ele não está bem. E às vezes ele não quer falar, né? Não quer compartilhar isso. É chegar aqui no cantinho, ó. Ó, Carô, não precisa levantar peso hoje não. Tá bom isso aí, relaxa. E aí você vira de costas e sai, deixa Não, ele. Yaxi, parece uma coisa tão nossa, que óbvio você falar isso. Não é o que acontece. Não é a realidade que acontece. A hora que você vê que o aluno mais precisa, ou então assim, acho que não sei se falta sensibilidade ou isso tá tão, as pessoas estão tão acostumadas a não questionar mais como são feitas as coisas que entra no que é mais automático, isso, já que o faz cara às parte, vezes não é né? maldade do coach, o cara não percebe Isso, que já- precisa já de outro faz parte tratamento. do dia a dia dele, né? Exato, e assim, acabou, a gente tem que reinventar a forma que a gente trata nosso aluno, né? Que a gente trata a nossa... Ainda mais agora, as pessoas também estão mais carentes, né?
A gente tá numa fase assim que Às vezes tem reclamação de aluno experimental que veio, a aluna me reclamou, falou, poxa, mas o professor não perguntou se eu estava bem, o professor não perguntou nem meu nome. é uma necessidade Então, hoje, assim, ela né? queria uma atenção, tipo, chegar para a pessoa, se apresentar, então essa parte faz falta. Eu acho que, cara, é uma discussão filosófica profunda que a gente tem que partir também de que o coach é um indivíduo, é um ser humano que também não necessariamente Sim. está bem. Sim. E são pessoas diferentes, então o que a gente tem que criar é um propósito. São as características daquele espaço, até para chegar ao ponto de a pessoa falar, puta, não tem a ver comigo, eu não sou assim, então eu não quero fazer parte disso, né? Eu acho que esse é um ponto importante. O que eu sempre digo para os coaches e converso com os indivíduos, com todo mundo, né? O ser humano tem uma coisa que a máquina nunca vai ter. Porque o pessoal fala, não, a inteligência artificial vai dominar. Imagina na área da educação física, vai dominar 80% do que é feito. Você vai chegar num crossfit, o cara vai levantar uma barra, o próprio piso vai dizer se o movimento está certo ou está errado. Vai ter uma câmera corrigindo. Isso vai acontecer. O engenheiro vai ser também substituído muito do que ele faz. Agora, amor e paixão, que são as palavras que a máquina nunca vai ter, está dentro da gente, e aí está ligado ao espírito. Então, amor, a máquina vai perguntar se está bem, beleza, você vai responder para uma máquina. Você vai ser conselheiro de um aluno seu, psicólogo, a máquina não vai conseguir fazer isso. E a paixão pela coisa, né? E o quanto isso é importante, quando você está fazendo alguma coisa que você está ali se entregando, cara, isso emana uma energia que a máquina também não vai emanar. Então, eu tenho dito, falei isso, né, para um dos nossos coaches esse dia. Cara, saiba que, tecnicamente, a máquina vai nos engolir. Agora, o lado humano, o olho no olho, de saber se a pessoa está precisando de alguma coisa, se aquele movimento, como você falou, cara, senta aí, cara, dá uma pedalada, põe um fone, curte essa brisa, porque é isso que você está precisando hoje. Na verdade, o CrossFit não é um negócio de atividade física, na minha opinião. É um negócio de relacionamento. É exatamente isso. Porque tudo vai poder ser modificado por uma máquina, por um robô. Agora, você fazer a pessoa se sentir bem, máquina nenhuma vai conseguir fazer alguém se sentir bem. Como a gente falou, dava pra gente ficar aqui horas e horas trocando ideia, né? Mas quem sabe numa outra oportunidade a gente não volta, né? Foi muito agradável. Desde já eu quero agradecer aos dois pela recepção, pela conversa. E no podcast lá, quando eu criei, sei lá, 2017, né? 2017, durante um bom tempo, eu fiz uma pergunta no final, que acabou que eu acabei tirando a pergunta, né? Eu tinha algumas perguntas no final e essa pergunta era a principal porque ela é o nome do podcast, né? E aí eu decidi no meio do caminho aqui, na nossa conversa, eu decidi voltar com essa pergunta, pelo papo, pela maneira que foi. Pedir autorização do diretor. E eu queria perguntar para vocês, o nome do podcast é Seeking Growth, né? Então, o que significa buscar crescimento para cada um de vocês? Tá envolvida com tudo que a gente falou, né? Mas acho que é isso, é o propósito, é o acreditar, é trabalhar para e acho que é isso. Para mim, cara, é ser esse aprendiz que a gente é todo dia, tentar manter essa vontade de absorver informação com o único propósito, cara. E eu acho que não é à toa que a gente um dia vai entender em algum lugar, num pós-vida, o que de fato a gente estava fazendo aqui, mas se eu puder dar um pitaco sobre isso e uma opinião, a gente está aqui para transformar a vida das pessoas. A gente está aqui para fazer com que as pessoas se sintam melhor. A gente está aqui para fazer com que as pessoas se sintam bem. E eu acho que esse é o meu propósito de vida. É chegar num ambiente e melhorar o dia daquela pessoa. Fazer com que ela, sinta-se em casa. Você tá bem? Tá precisando conversar? Puta, eu tô com um problema. Senta, vamos falar. É o famoso cancela qualquer coisa. Então, o meu crescimento e aonde eu quero chegar não está ligado a sucesso, não está ligado a dinheiro, não está ligado à profissão, está ligado a fazer com que as pessoas se sintam bem. Eu tenho um cara que eu admiro muito,
um tal de Jesus Cristo, que passou por aqui há alguns anos e, independentemente da religiosidade que se construiu por trás dele, que eu acho que é questionável, o cara conseguiu mostrar que ele veio para cá, ele andou ali num pedaço pequeno de terra, porque nem tinha condição de... E onde ele estava se preocupando com deixar as pessoas bem, de ajudar as outras a não julgarem umas às outras, de dizer que, cara, você não está certo, nem você, cada um tem um jeito de ver, de pensar. E eu acho que, de novo, eu não quero ser Jesus Cristo, pelo amor de Deus, né? Não estou fazendo uma comparação, mas é um exemplo para mim. É um exemplo de falar, cara, como é que eu chego num ambiente e apazigo uma situação onde duas pessoas estão se desentendendo? Às vezes minha mulher fala, mas você defende o fulano? Eu falei, mas para ele acha que eu defendo você. Por quê? Porque eu fico olhando os pontos de vista. Então, resumindo a minha resposta, senão eu também não quero ser prolixo, o crescimento para mim vai se dar no dia que eu faltar, que não estiver mais aqui, falar, aquele cara era um cara que chegava e transformava o ambiente. Ele fazia com que a energia ficasse melhor, ele fazia com que eu me sentisse bem e que eu me sentisse especial. Eu acho que esse é o nosso desafio inserido no nosso negócio, é fazer com que cada um dos alunos e das pessoas que frequentem o nosso ambiente se sintam especiais e sintam que elas têm valor. Então, acho que esse é um desafio que a gente pode ter e exercitar todos os dias. Saber o nome das pessoas, saber como é que foi o dia dela, o que ela está precisando e saber que ela chega aqui, ela não é mais um aluno, ela é a fulana, a ciclana, né? É o Rafa, é a Lu. Acho que, para mim, crescimento está ligado a isso. Agora, sucesso, dinheiro, essas coisas ficam, né? Elas vão ficar por aqui. Eu acho que o legado, a gente falou da palavra que ela tem esse valor, eu quero ser lembrado por isso, por falar, puta, era legal estar com o Rafa, é bacana. E enquanto eu estou aqui, que eu ainda não morri, se Deus quiser, quero viver bastante, que legal é estar com ele. Ele me faz bem, e de novo, não é professoral, eu não quero aqui dizer que eu sei, mas não sei, mas eu quero ajudar, sentar, transformar a vida da pessoa em algo melhor e zerar um pouco as diferenças que existem entre as pessoas em todos os âmbitos, né? Sociais, financeiros, e aí religiosos, de orientação sexual, etnia, de tudo. Como é que a gente consegue todo mundo se olhar um no olho e falar, nós estamos no mesmo barco, remando para o mesmo lugar e todo mundo vai para o mesmo fim. Vamos viver legal? Vamos tentar fazer com que isso daqui seja mais agradável para todo mundo? Eu acho que para mim crescimento, cara, não pode ser, se ele for financeiro, tem algo muito errado. Se o objetivo do crescimento está ligado a ter e não a ser, é o famoso, precisamos conversar, vamos se tratar. Muito bom, muito bom, muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. Onde é que a galera pode encontrar vocês aí nas redes sociais, o box, o café, como é que é? Cara, a gente tem o nosso Instagram, o CrossFit Beco. São dois, né? A gente tem o do CrossFit, que é o @CrossFitBeco. E o café é café.do Beco. É ponto do Beco. São os lugares que a gente está. Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, apesar de ser publicitário, a gente não faz as grandes campanhas, a gente não tem uma estratégia. A nossa estratégia é ser o que somos. E aí, naturalmente, as coisas acontecem. Não estou dizendo que não precisaria ter, mas, de novo, Você acho não que... precisa estão melhor, né? A acontecendo, gente vai estão sair de férias um acontecendo pouquinho. E tá dando Às certo, vezes né? é melhor assim, né? Caroline, onde é que pode te encontrar nas redes sociais? Como assim, como pode me encontrar? Ué, qual que é a sua arroba? Ó, Carorrobo, @Carorrobo, é CAROHOBO. Estou esporadicamente aparecendo aqui no canal, né, Axel? Mas eu fico muito feliz com esse tipo de conteúdo que a gente está criando. A gente, de novo, né, a gente está tentando abrir nosso leque aí, entendendo que o ser humano não é só. A gente é um canal de suplementação que fala muito de performance, mas a gente entende que o ser humano é um ser muito mais, é um ser holístico, né? A gente não adianta cuidar do físico se o nosso psicológico e emocional não tá bem. E a gente usa muito o CrossFit como ferramenta. Tá aí o grande exemplo hoje, né? Do nosso conteúdo de hoje, da CrossFit Beco.
sensacional, Rafa e Lu, obrigado de verdade, assim, pelos insights de vocês. E assim, a gente não tá querendo colocar um padrão aqui, né, Axel, de como precisa agir, de como precisa ser feito. Não, mas não um padrão, mas assim, tem muita coisa pra gente refletir, né? Tem muita coisa pra gente refletir como pessoa, crescimento pessoal mesmo, assim, a gente não é resumido eu não sou resumido a um atleta, a Axel não é resumido a um comunicador, sabe? A gente acha que tem muito mais a acrescentar e eu acho que esse é o nosso papel. Então só tenho a agradecer muito de verdade vocês. Acho que o nosso principal ponto aqui é levantar alguns assuntos e fazer vocês refletirem, né? E que essa reflexão traga algum benefício para vocês mais para frente. A Hopper vocês encontram aqui no canal do YouTube que vocês estão assistindo, né? Se você não está inscrito, aperta no botão, dá o joinha aí, ajuda, compartilha também, manda nos grupos, manda para todo mundo, ajuda essa mensagem a chegar ao máximo de gente possível. Inclusive comenta aí, né, galera? Comenta você também que o que vocês gosta, né, acharam. desse tipo de conteúdo, eu acho importante falar também. Incentiva a gente a criar mais conteúdos desse tipo. Então comenta aí, deixa sua percepção, seus insights, indica pessoas, né, pra gente trazer aqui no canal também, que a gente ouve, a gente atende. Vamos até abrir uma caixinha depois no Instagram da Hopper, até pra gente desenhar um plano e deixarem vocês até fazerem pergunta para os próximos convidados. Valeu? Muito obrigado por estarem aqui, por acompanharem e até a próxima. Um abraço. Valeu, gente. Valeu, galera. Obrigado.